No capítulo 3 de Malaquias, anuncia a vinda do mensageiro de Deus e do Senhor ao seu templo para purificar os sacerdotes. Deus confronta o povo pela negligência nos dízimos e ofertas, desafiando-os a provar sua fidelidade e prometendo abrir as janelas do céu. O texto destaca que Deus mantém um livro de memória para os que o temem e profetiza o nascimento do sol de justiça. Malaquias encerra com a promessa do retorno do profeta Elias para reconciliar as famílias. Vamos à leitura. Malaquias capítulo 3. Vou mandar o meu mensageiro para preparar o meu caminho. Imediatamente virá ao seu templo o Senhor que buscais, o anjo da aliança que desejais. Ei-lo que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Quem estará seguro no dia de sua vinda? Quem poderá resistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do fundidor, como a lixívia dos lavadeiros. Ele se sentará para fundir e purificar a prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará, como se refina o ouro e a prata. Então eles serão para o Senhor aqueles que apresentarão as ofertas como convém. E a oblação de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos anos de outrora. Virei ter convosco para julgar vossas questões, e serei uma testemunha pronta contra os mágicos, os adúlteros, os perjuros, contra os que retêm o salário do operário, que oprime a viúva e o órfão, que maltrata o estrangeiro, e não me teme, diz o Senhor, porque eu sou o Senhor e não mudo. E vós, ó filhos de Jacó, não sois ainda um povo extinto? Desde os dias de vossos pais, vos apartastes de meus mandamentos e não os guardais. Voltai a mim e eu me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Vós, porém, dizeis, mas voltar como? Pode o homem enganar o seu Deus? Por que procurais enganar-me? E ainda perguntais, em que vos tenho enganado? No pagamento dos dízimos e nas ofertas, fostes atingido pela maldição, e vós, nação inteira, procurais enganar-me. Pagai integralmente os dízimos ao tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. Fazei a experiência, diz o Senhor dos Exércitos, e vereis se não vos abro os reservatórios do céu, e se não derramo a minha bênção sobre vós muito além do necessário. Para vos beneficiar, afugentarei o gafanhoto, que não destruirá mais os frutos de vossa terra, e não haverá nos campos vinha improdutiva, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos felicitarão, porque sereis terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Tendes proferido palavras violentas contra mim, diz o Senhor, e perguntais, o que é que dissemos contra vós? Disseste, é trabalho perdido servir a Deus. Que ganhamos com a obediência às suas ordens e com as procissões de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora temos por ditosos os arrogantes, e prosperam os que cometem iniquidade. Ousam até tentar a Deus e escapam ao castigo. Assim falavam os que temem o Senhor. Mas o Senhor ouviu atento. Diante dele foi escrito o livro que conserva a memória daqueles que temem o Senhor e respeitam o seu nome. Eles serão para mim um bem particular, diz o Senhor dos Exércitos. No dia em que eu agir, eu os tratarei benignamente, como um pai trata com indulgência o filho que o serve. E vereis de novo que há uma diferença entre justo e ímpio, entre quem serve a Deus e quem não o serve. Porque eis que vem o dia, ardente como uma fornalha, e todos os soberbos, todos que cometem o mal, serão como a palha. Este dia que vai vir os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, e nada ficará, nem raiz nem ramos. Mas sobre vós que temeis o meu nome se levantará o sol de justiça, que traz a salvação em seus raios. Saireis e saltareis, livres como os bezerros ao saírem do estábulo. Pisareis aos pés os ímpios, os quais serão pó, sob a planta de vossos pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a quem prescrevi ordenações e mandamentos para todo Israel no monte Horebe. Vou mandar-vos o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais para os filhos, e o coração dos filhos para os pais, de sorte que não ferirei mais de interdito a terra. No capítulo 22 de Apocalipse, descreve o rio de água viva e a árvore da vida no centro da Nova Jerusalém, onde os servos de Deus verão sua face.
Jesus afirma 3 vezes que vem em breve, trazendo sua recompensa e exortando os justos a se santificarem. O texto apresenta o convite do Espírito e da esposa, para que todos venham beber da água da vida gratuitamente. A Bíblia encerra com uma advertência contra alterar a profecia e a oração final: Vem, Senhor Jesus, selada pela graça. Apocalipse capítulo 22. Mostrou-me então o anjo um rio de água viva, resplandecente como cristal de rocha, saindo do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da avenida e às 2 margens do rio, achava-se uma árvore da vida, que produz 12 frutos, dando cada mês um fruto, servindo as folhas da árvore para curar as nações. Não haverá aí nada de execrável, mas nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos lhe prestarão culto. Verão a sua face e o seu nome estará nas suas frontes. Já não haverá noite, nem se precisará da luz de lâmpada ou do sol, porque o Senhor Deus a iluminará e hão de reinar pelos séculos dos séculos. Ele me disse: Estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor Deus dos espíritos dos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Eis que venho em breve. Felizes aqueles que põem em prática as palavras da profecia deste livro. Fui eu, João, que vi e ouvi estas coisas. Depois de as ter ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que as mostrava. Mas ele me disse: Não faças isto. Sou um servo como tu e teus irmãos, os profetas e aqueles que guardam as palavras deste livro. Próstrata diante de Deus. Disse ele ainda: Não seles o texto profético deste livro, porque o momento está próximo. O injusto faça ainda injustiças, o impuro pratica impurezas, mas o justo faça justiça e o santo santifique-se ainda mais. Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada um conforme as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim. Felizes aqueles que lavam as suas vestes para ter direito à árvore da vida e poder entrar na cidade pelas portas. Fora os cães, os envenenadores, os impúdicos, os homicidas, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos atestar essas coisas a respeito das igrejas. Eu sou a raiz ou descendente de Davi, a estrela radiosa da manhã. O Espírito e a esposa dizem: Vem. Possa aquele que ouve dizer também: Vem. Aquele que tem sede, venha. E que o homem de boa vontade receba gratuitamente da água da vida. Eu declaro a todos aqueles que ouvirem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhes ajuntar alguma coisa, Deus ajuntará sobre ele as pragas descritas neste livro. E se alguém dele tirar qualquer coisa, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa descritas neste livro. Aquele que atesta essas coisas diz: Sim, eu venho depressa. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. O resumo do Salmo 150 encerra o saltério com uma convocação ao louvor universal, tanto na terra quanto nos céus. O salmista exorta a adoração a Deus por sua majestade e obras maravilhosas, utilizando uma vasta orquestra de instrumentos, trombetas, cordas, flautas e símbolos, acompanhados de danças. O livro termina declarando que todo ser vivente deve dedicar seu fôlego ao louvor do Senhor. Salmo 150. Louvai o Senhor em seu santuário, louvai em seu majestoso firmamento, louvai-o por suas obras maravilhosas, louvai-o por sua majestade infinita, louvai ao som da trombeta, louvai-o com a lira e a cítara, louvai-o com tímpanos e danças, louvai-o com a harpa e a flauta, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Tudo que respira, louve o Senhor. A continuação do trecho de Eclesiástico capítulo 51 apresenta o testemunho de Ben-Siraque sobre sua busca pela sabedoria, iniciada na juventude por meio da oração. Ele descreve como a sabedoria lhe trouxe progresso, paz e uma língua dedicada ao louvor de Deus. O autor convoca os ignorantes a entrarem na casa do ensino, afirmando que a instrução divina vale mais que ouro e prata. O livro termina com uma exortação à fidelidade e ao cumprimento das tarefas, antes que o tempo passe, confiando na recompensa do Senhor. Eclesiástico capítulo 31, dos versículos 13 ao 38.
Exaltastes a minha habitação sobre a terra, e eu vos roguei quando a morte se aproximou de mim. Invoquei o Senhor, Pai do meu Senhor, para que não me abandonasse no dia de minha aflição, sem socorro durante o reinado dos soberbos. Louvarei sem cessar o vosso nome, eu glorificarei meus louvores, porque foi ouvida a minha prece. Porque me livrastes da perdição e salvaste-me do perigo, num tempo de iniquidade. Eis porque eu vos glorificarei e cantarei vossos louvores, e bendirei o nome do Senhor. Quando eu era ainda jovem, antes de ter viajado, busquei abertamente a sabedoria na oração. Pedi a Deus no templo e a buscarei até o fim de minha vida. Ela floresceu como uma videira precoce, e meu coração alegrou-se nela. Meus pés andaram por caminho reto. Desde a minha juventude, tenho procurado encontrá-la. Apliquei um pouco meu ouvido e logo a recolhi. Encontrei em mim mesmo muita sabedoria, e nela fiz grande progresso. Tributarei glória àquele que a deu a mim, pois resolvi pô-la em prática. Fui zeloso no bem e não serei confundido. Lutou minha alma para atingi-la. Robusteci-me pondo em prática. Levantei minhas mãos para o alto e deplorei o erro do meu espírito. Conduzi minha alma para ela e encontrei-a ao procurar conhecê-la. Desde o início, graças a ela, possuí o meu coração. Eis porque não serei abandonado. Minhas entranhas comoveram sem procurá-la, e assim adquiri um bem precioso. O Senhor deu-me como recompensa uma língua, e dela me servirei para louvá-lo. Aproximai-vos de mim, ignorante. Reuni-vos na casa do ensino. Por que tardais? Que direis a isto? Vossas almas estão violentamente perturbadas pela sede. Abri a boca e falei. Buscai a sabedoria sem dinheiro. Dobrai a cabeça sob o jugo. Receba a vossa alma a instrução, porque perto se pode encontrá-la. Vede com os vossos olhos o pouco que trabalhei, e como adquiri grande paz. Recebi a instrução como uma grande soma de prata, e possuireis nela grande quantidade de ouro. Que vossa alma se regozije na misericórdia de Deus, e não sereis humilhados quando louvarde. Cumpri vossa tarefa antes que o tempo passe, e no devido tempo ele vos dará a recompensa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.